paz do Senhor. Amém. Amém. Vocês podem se sentar, ficar à vontade. Glória a Deus. Amém. Louvado seja nosso Deus. Amém, Jesus. Essa tarde eu me sinto muito honrada. Eu estava ouvindo o louvor da irmã Flávia, quando ela louvava aqui, Deus de aliança, Deus de promessa. E por alguns dias Deus me fez lembrar de um passado. Um passado que eu fui humilhada em um determinado lugar onde eu trabalhava. Eu era diarista, isso há uns 12 anos atrás. E não sei porque o Senhor me fez lembrar dessa humilhação desse dia, sabe? Um dia que eu me senti tão humilhada. Essa música, esse louvor que ela cantou faz parte da minha conversão lá na minha adolescência. E hoje, eu, olhando para a minha foto ali e lembrando da humilhação, eu me senti honrada. Dessa tarde. Porque o Senhor diz nessa canção que Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus de aliança. Ele não é homem para que minta. Então, nessa tarde, olhando para essas circunstâncias, olhando para esse meu passado, olhando aqui para essa foto tão linda, eu me sinto honrada. Eu sei que eu sou fruto de uma promessa do Senhor, tenho certeza. Assim como cada um de nós que estamos aqui. Então, que nós possamos fazer valer a pena cada segundo de vida que o Senhor tem nos dado, cada oportunidade. Amém? Estou feliz, estou vendo aqui minha colega Nina, dentro da Nina da faculdade ainda. Não sei se vocês se lembram, mas nós viajamos juntas, né? Para Perinópolis. Em outras épocas. Amém. Que bênção. É uma bênção todos nós estamos reunidas. A irmã Evilane me convidou também, né, para estar ministrando hoje na Rede de Mulheres. Obrigada, irmã. Que o Senhor possa falar ao teu coração, assim como Ele falou também ao meu nesta manhã, quando eu lia a palavra. E dentro da palavra que eu já havia preparado, o Senhor me deu uma direção nesta manhã. Mulher virtuosa, quem a achará? Provérbios 31, 10. Esse é o tema. Eu estou só um pouquinho diferente ali na foto, né, irmã? Porque atualmente, nada demais, né? O tema que a irmã colocou ali é mulher virtuosa. Eu tenho certeza que todas, tem varões aqui também, todos nós que estamos aqui somos virtuosos. Nós mulheres, nós somos virtuosas, eu creio. Eu tenho certeza que eu não sou a mais virtuosa aqui. Eu tenho certeza. Mas hoje só eu vou ministrar a mensagem sobre a mulher virtuosa. E a mulher virtuosa, ela não está só em Provérbios. Tem mulher virtuosa de Gênesis, Apocalipse, e também tem mulher virtuosa aqui no Brasil para Cristo nessa tarde. E apesar do tema ali estar mulher virtuosa, eu quero iniciar a palavra de hoje falando sobre um homem. Se você puder e quiser, abra sua Bíblia comigo em Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Eu vou ler aqui alguns versículos. Logo mais vocês vão entender, porque eu vou começar falando deste homem. Números 13, 27 diz assim: E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra poderoso, as cidades fortificadas e ruínas, e também ali vimos os filhos de Aná. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Amém. Eu creio que todos aqui, ou praticamente todos, conhecem quem foi Caleb. Caleb era um dos 12 espias que foi à terra de Canaã. Veio espiar aquela terra, a terra que Deus prometeu ao seu povo. Só que quando os espiões chegam lá,
eles se deparam com pessoas poderosas, um povo poderoso. Eles chegam contando que o povo ali era gigante, que eles não dariam conta, né, de possuir aquela terra. E eles eram frutos daquela terra, imensos. E eles confessam, realmente, a terra manda leite e mel. A terra é boa. Nós não podemos habitar lá porque a gente não vai dar conta. Só que tinha um homem no meio daquele povo que falou o seguinte: ele fez o povo calar. O povo fala, não, a terra é boa mesmo, mas a gente não dá conta. O povo lá é gigante. Caleb fez o povo calar e disse: certamente subiremos e possuiremos a herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Esse homem foi um homem ousado. Nós sabemos que apenas Caleb e Josué tiveram essa ousadia de falar que sim, que eles conseguiriam. Mas aqui eu quero dar ênfase a Caleb. Caleb fez o povo calar naquele momento. E eu aprendo com Caleb que eu preciso ter fé, que eu preciso ter um pensamento positivo e que eu preciso ter disposição. Em meio àquela situação que eles viram lá, que fosse talvez quase impossível na cabeça dos outros, Caleb disse: não, nós prevaleceremos certamente. Aqui eu aprendo a ter fé em meio aos meus problemas, em meio aos gigantes que me aparecem. Eu aprendo a ter um pensamento positivo sobre aquilo que Deus tem para mim. E eu aprendo a ter disposição para enfrentar aquilo que tem pela frente. Quem é que não tem luta todos os dias? Só que Caleb pega as mãos e diz: cala a boca aí, gente. Escuta. É difícil, mas o Senhor é conosco. Nós vamos prevalecer. E às vezes nós enfrentamos alguns obstáculos e nós queremos desistir, nós queremos parar. Mas assim como Caleb, que nós possamos entender que quando o Senhor é conosco, não tem gigante, não tem situação, que o Senhor não vença. Amém? Amém. E o que eu quero destacar sobre Caleb, além dessas características, eu quero falar algo sobre a filha de Caleb. Quero destacar aqui uma personagem, uma mulher. Só que antes eu falei do pai dela, né? Porque assim como seu pai foi ousado, a filha de Caleb também foi ousada. Aleluia, Deus. Quem é que lembra que em janeiro eu trouxe aqui a presbítera Leidiana, que ela trouxe uma mensagem para nós? Eu tinha deixado essa mensagem sobre Axa pronta. Eu falei, caso ela não venha, né, eu vou ministrar. A pronúncia, não sei se é Axa ou talvez Axa. Eu vi as duas pronúncias. Lá em Josué, capítulo 14, vai nos dizer, aliás, capítulo 15, vai nos falar sobre a filha deste homem, que foi tão ousado, que pediu para que o povo se calasse, para que a voz de Deus prevalecesse. Josué, capítulo 15. Glória a Deus. Capítulo 15, a partir do verso 16, diz assim: e disse Caleb: quem ferir a Quinate-Sefer e a Tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo ao seu pai. E ela desceu do jumento. Então Caleb lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Você pode olhar para esse texto e dizer: mas Jéssica, não tem nada demais nesse texto. Se você levar em consideração o contexto, a época, você vai entender que as mulheres não falavam com os homens como nós falamos hoje. Né? As mulheres não se chegavam aos reis, nem ao seu próprio pai, para falar como a gente conversa hoje. Os tempos eram outros. Se você lembrar de Esther, ela foi ousada quando entrou na presença do rei, mesmo o rei sendo seu esposo. Isso não era costume na época.
foi ousada de entrar na presença do rei. Essa mulher também, mesmo Caleb sendo seu pai, mesmo sendo ele seu pai, não era hábito das mulheres chegarem até os homens para pedir alguma coisa diretamente. Só que Caleb tinha dado a própria filha para Otiniel porque ele venceu a guerra. Era combinado. Tudo bem. E quando ela se casa com Otiniel, Caleb dá uma terra para eles viverem. Só que ela pensa, a terra que meu pai me deu é seca. E ele fala que ela desce do seu jumentinho, só que não fala que ela desce e fala alguma coisa. Quando ela desce, o pai é que fala. Ela desceu do seu jumento, então Caleb lhe disse, que é que tens? Quem dirigiu a palavra primeiro? O pai, o homem. Vocês estão entendendo por que eu estou dizendo que essa mulher foi ousada? Porque primeiro ela tentou persuadir, ela quis persuadir o marido a falar com o pai, mas em determinado momento ela mesma foi. Ela desceu do jumento e ele logo pergunta, o que é que tens? O que foi? Então ela faz um pedido. Dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. E o pai não deu só uma fonte. Tá bom, minha filha? Fica com as fontes superiores, mas também com as inferiores. Asa estava procurando a prosperidade da sua casa, da sua família. Ela sabia que aquela terra seca não seria o suficiente, ela queria algo a mais do seu pai. E ela foi atrás. E isso é uma virtude que precisa habitar em nós. O espírito de ousadia, porque o Senhor colocou esse espírito em nós. Quando a Asa desce daquele jumento e fala, pai, eu quero uma bênção. Ela está fazendo uma petição ao seu próprio pai, mas ela tinha certeza que aquilo que ela foi buscar, ela receberia. Só que ele deu a mais do que talvez ela pediu. E quantas vezes nós estamos vivendo em uma terra seca e não buscamos na fonte? E hoje pela manhã, quando eu li essa passagem, o Senhor me fez chorar. Porque quando eu já tinha lido esse texto algumas vezes, e eu não queria falar apenas dessa mulher. Só que quando eu li novamente o texto e o Senhor me fez enxergar fontes de água, eu falei, Senhor, a fonte é o Senhor. A fonte é o Senhor. E aí o Senhor me fez lembrar de algumas ministrações repetidas do pastor Oswaldo. Existe um animal chamado corça. Ele corre para as fontes de águas. Salmo 42. Se o pastor puder colocar aqui para nós, pastor, por favor. Quando eu lia sobre essa mulher, eu não quero apenas falar da ousadia dela. A ousadia que precisa ter em mim e em você. Porque o Senhor, Ele tem prazer em te ouvir. Ele tem prazer em ouvir. Ele tem prazer em que nós tenhamos comunhão com Ele. Só que quando o Senhor me fez meditar na fonte de água, o Senhor me tocou profundamente no meu coração. Falei, é verdade, a fonte é o Senhor. E eu tenho certeza que esse exemplo aqui não é apenas da ousadia daquela mulher que estava procurando a prosperidade da sua casa, mas o Senhor Jesus queria deixar para nós que a fonte de água é Ele. E eu preciso ter sede por ela. Salmo 42. Diz assim, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Você tem certeza que você está com sede? Como a corça? Quantas vezes a nossa vida está seca e ainda assim eu não procuro um manancial? O manancial é Cristo.
E aí eu me lembrava de algumas ministrações do pastor Oswaldo, eu fui procurar no meu caderninho e eu encontrei algumas coisas que eu tinha notado. E ele dizia assim: nós precisamos ter pés de corça. A corça, quando o predador está atrás dela, ela é veloz. Se ela tiver algum machucado e estiver sangrando, o predador vai atrás dela, certo? E mais do que depressa, ela corre para se esconder no manancial de águas. E o interessante é que a corça não para em qualquer poça. Ela não para em qualquer bica de água. Ela corre para onde tem a fonte. Então, a partir desse texto, ou quando essa mulher diz: Pai, eu preciso de fontes de águas, o Senhor me fez entender que nessa tarde nós precisamos dizer para Deus: Deus, eu preciso da fonte nessa tarde. Assim como aquela mulher chegou ao seu pai, nós também estamos diante do nosso Pai. E eu preciso pedir a Ele para que eu chegue até a fonte. Às vezes, nós estamos nos contentando com um golinho de água da torneira. Às vezes, eu estou me contentando com um golinho de água de qualquer lugar, menos da fonte. E eu preciso prosseguir. Eu preciso ter esses pés de corça que não se cansa até chegar no manancial. Nós temos uma camiseta dos jovens escrito Água Viva. Quem é a água viva? O Senhor Jesus. Lá em João 7,37, o Senhor diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Qual tem sido a minha petição diante do meu Pai? Será que eu estou pedindo o que para Ele? Essa mulher aqui, ela pediu fonte de água viva, porque a partir da fonte ela poderia plantar, ela poderia ter tudo. Toda a prosperidade da casa dela, da nova família dela, que ela estava construindo a partir dali, dependeria da fonte de água. E às vezes eu ainda não encontrei a fonte e estou achando que estou próspera. A minha prosperidade vem a partir do momento que eu chego até a fonte, que eu chego até o manancial. E aquela mulher sabia que ela precisava de um manancial para ter prosperidade na tua casa, na tua família, com teus filhos, com os seus. Se eu entender que a fonte de água viva é o Senhor, eu não vou querer mais beber água da torneira. Eu vou ir direto nele. Ah, irmão, mas como que eu faço para ter acesso? Ele já te deu acesso. Ele já te deu acesso. Talvez você não montou no seu rio e não foi até a fonte, assim como essa mulher foi atrás do Pai. Ele já nos deu acesso. O que eu preciso agora é me chegar até Ele e confessar. Realmente querer que Ele seja o meu manancial. E do meu e do seu interior fluirão rios de água viva. Esses dias, talvez você também tenha visto, eu vi em um pequeno vídeo. Eu achei interessante que a hora que eu estava meditando essa palavra, eu me lembrei desse vídeo. Havia um caminhão pegando fogo. E no vídeo mostra ele percorrendo algumas ruas, talvez o que vocês viram. Ele percorrendo algumas ruas, mas ele não parou. Sabe onde esse caminhão pegando fogo foi parar? Ele só parou quando ele chegou na central do corpo de bombeiros. Ele poderia parar nesse caminhão, com a mão na cabeça, ver tudo queimando, ou pedir ajuda dos populares ali com baldes, com mangueiras, mas ele sabia que não iria resolver. E quando a gente vê o vídeo, a gente fala: esse cara é louco. O caminhão está pegando fogo, ele está lá dentro, ele está dirigindo ainda assim. Eu me lembrei na hora. Porque assim como a corça, se ela vê uma poça aqui, ela passa por dentro dela e continua, ela não para. Ela vai parar lá no manancial, nas águas correntes, nas águas profundas, onde o predador não alcança ela. Aquele caminhão vai até o corpo de bombeiro, ele só para lá. E lá
lá o problema é resolvido. Às vezes nós estamos parando em pequenas poças d'água, achando que é a solução. Às vezes nos acontece algo e Deus tem algo muito maior para nós e a gente se acomoda e fala, não, mas já melhorou? Tá bom. Ah, já está assim, não vou mais. Ah, acho que agora não precisa mexer mais não. Isso é poça d'água. Isso é apenas uma poça d'água para nos tirar do objetivo que são as fontes maiores. Que nós possamos ter pés de corça. Que nós possamos correr para o rio, que é o Senhor Jesus. Assim também como aquele caminhão não parou em nenhum momento, talvez ele poderia ter descido, pedindo ajuda, mas quem poderia ajudar ele como corpo de bombeiros? Quem poderia apagar aquelas chamas? Se não fosse um equipamento próprio. Então, que nós possamos nessa tarde meditar sobre aonde eu estou bebendo água. Onde nós estamos bebendo água? Em Jeremias 29, o Senhor diz que bem sei eu os planos que eu tenho a teu respeito. Os planos que o Senhor tem a meu e a teu respeito são muito maiores. É plano de paz, pensamento de paz, de bem e não de mal. Então, por que eu estou parando às vezes no meio do caminho? Por que eu não consigo correr sem cansar em direção a Jesus? Ele é a fonte de água viva, a qual eu preciso beber todos os dias. E tem um detalhe, eu não posso beber e ficar saciado não. No dia seguinte, eu preciso ter sede por essa água. Às vezes nós estamos nos saciando com lama, com água da enxurrada. O Senhor tem algo muito maior para nós. Ele mesmo diz que Ele é a fonte de água. Então, se às vezes eu estou me contentando com muito pouco, eu preciso ressignificar aquilo que eu entendo por quem é Jesus. Se Ele mesmo falou que Ele tem pensamento de paz e de bem a meu respeito e não de mal, por que eu vou beber água na lama? Água suja, se Ele tem uma fonte cristalina para nos dar beber. E essa fonte, ela jorra para a vida eterna. Eu tenho certeza que o Senhor me encontrou. O Senhor te encontrou. Ele não quer que a gente pare em qualquer lugar. Nós possamos prosseguir para essa fonte. Nós possamos prosseguir assim como a corça. E muitas vezes alguém vai te oferecer pelo caminho como solução um pequeno copo d'água. Quantas vezes o inimigo tenta nos confundir? Tenta solucionar o nosso problema maquiando alguma situação. Mas eu preciso entender que quando eu entro nas águas eu sou lavada. Tudo é exposto e então eu sou curada. Sabe o que é interessante sobre a corça? Ela sente o cheiro de água. Quem aqui já sentiu o cheiro de água, gente? Água tem cheiro? A corça é um animal que sente o cheiro das águas dos mananciais a quilômetros de distância. E há quanto tempo você não tem sentido o cheiro e a presença do Senhor? Se Ele é a fonte de água e se Ele é vital para as nossas vidas. Assim como a água é. Há essa comparação justamente por isso, porque a água é vital ao ser humano. A água é vital aos animais. E por que muitas vezes o Senhor está tão perto e nós não sentimos Ele? Nós não sentimos a Sua presença. Nós não sentimos o Teu cheiro. Nós não temos sede da Sua presença. Esse animal, ele sente o cheiro das águas a quilômetros, porque há uma necessidade de encontrar essas águas. Amém, irmãs? Glória a Deus por isso. Eu louvo ao Senhor. E que a ousadia dessa mulher, a
coragem que ela teve, a percepção que ela teve, possa também entrar em nós. Nós possamos nos lembrar que essa mulher teve a ousadia de pedir algo que era vital para a família dela, para a construção da família dela. E o que é vital para você? O que não pode faltar para você? A fonte de água viva. Nós possamos mergulhar nessa fonte que é o Senhor Jesus, que eu possa entender que eu necessito dele o tempo todo, que eu possa começar a ser sensível ao teu cheiro. Que eu possa ter essa sensibilidade. Assim como esse animal na natureza, olha que interessante. Ela não tem o Google Mapa, ela não tem a localização, mas os pés dela são certeiros. Ela não erra o caminho. Às vezes a gente coloca uma localização, ele vai procurar um endereço, anda e às vezes nem encontra. Esse animal, pelo seu instinto, pela sua necessidade, ela corre para o seu objetivo e ela não erra o seu alvo. Que assim como esse animal corre para o seu alvo, nós possamos correr para o Senhor Jesus. Eu tenho certeza que a fonte está aqui nessa tarde. Você crê? Você crê que a fonte de água está aqui? Você crê que Ele está liberando sobre nós uma torrente de águas vivas para que nós possamos mergulhar? Para que nós possamos sentir a presença dEle e não mais querer sair desse manancial. Eu quero ser muito objetiva na minha ministração. Eu tenho certeza que, assim como o Senhor falou comigo, Ele deve ter falado com alguém. A última mensagem que eu deixo é: não se contente com pouca água. Você tem acesso à fonte. Sabe quando Ele nos deu esse acesso? Que você pode mergulhar, que você pode correr. O dia que Ele se entregou na cruz. A partir daquele momento, nós temos acesso a Ele. Então, que eu e você possamos nos mergulhar nele e que a gente possa se deleitar, que a gente possa ter alegria em buscar o Senhor. Às vezes a gente vem para a igreja e às vezes crente parece que é triste. Gente, nós temos o melhor dessa terra. Outro dia eu fiquei pensando aqui numa palavra que o pastor disse. Eu vou falar para o meu também, que estou comendo o melhor dessa terra, meu pastor. Nós precisamos entender, eu preciso ser feliz com aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Eu preciso sim comer o melhor dessa terra, porque o próprio Senhor disse: eu tenho pensamentos de paz e de bem sobre você. E às vezes eu mesma não estou tendo pensamentos de paz sobre mim. Às vezes eu estou ficando ansiosa com as coisas. Às vezes eu não estou me deleitando no Senhor, não estou correndo para as fontes de águas, porque eu estou presa aqui nessa poça e eu estou ansiosa. Será que essa poça vai durar o tanto que eu preciso? Eu estou me contentando com pouco. Sabe que outro dia, essa semana eu estava lendo um livro. Eu estava lendo um livro que o título dele é Os Atributos de Deus. E um dos atributos fala sobre a fidelidade. E algo me chamou a atenção. No livro dizia assim, ó: a nossa ansiedade chega a ser uma ofensa à fidelidade de Deus. Isso acabou comigo. A nossa ansiedade é uma ofensa à fidelidade de Deus. Eu não estou dizendo uma ansiedade, eu estou ansiosa para ver o vestido do meu filho. Estou ansiosa, né? Porque eu vou viajar amanhã. A pastora fez um série sobre isso no grupo de jovens, né? Ansiedade e vários outros temas. Não é essa ansiedade, né? Que eu fico esperando algo acontecer. Amanhã eu vou viajar, estou ansiosa. Sabe aquela ansiedade que atrapalha a sua vida? Sabe aquela ansiedade que você tem que tomar remédio? Quando o autor desse livro diz, chega a ser uma ofensa à fidelidade de Deus, você não confia no Senhor. Assim como a corça está confiando que quando ela chegar no seu destino, lá estará as torrentes de águas. Lá ela vai se lavar, lá ela vai mergulhar sua ferida na água, o pregador não vai encontrá-la. Então que toda ansiedade do caminho seja desfeita dessa caminho. Que eu foque apenas lá na fonte.
eu estou comendo melhor nessa terra, nós também possamos falar com toda certeza, porque certamente o Senhor é conosco. Amém, irmãos? Que o Senhor fique conosco nessa tarde. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar e vamos para casa. Pastor, vem dar a bênção para nós, em nome de Jesus. Senhor dos Exércitos, nós queremos te agradecer por esse momento, por essa oportunidade. Meu Deus, porque o Senhor está conosco, por esse renovo, pela mão do Senhor sobre nós. Meu Deus, pela tua presença, porque nós sabemos que o Senhor está aqui. Meu Deus, que cada dia nós sejamos mais fortalecidas no Senhor, restauradas, renovadas no Senhor. Que o Senhor venha repreender todo e qualquer levante contra as nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos leve de volta para casa, debaixo da mão poderosa, protetora do Senhor, Pai. Nós agradecemos todos aqueles que estiveram aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Pois digam amém. Vamos encerrar em nome de Jesus.